Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem superar traumas devastadores enquanto outras ficam presas no passado? Por que certas experiências dolorosas parecem nos perseguir por anos, enquanto outras conseguimos deixar para trás naturalmente? A resposta para essas perguntas pode transformar completamente a forma como você enxerga sua capacidade de cura e crescimento pessoal. Milhões de pessoas ao redor do mundo carregam feridas emocionais profundas que impedem seu desenvolvimento pleno. Essas marcas invisíveis não apenas causam sofrimento, mas também limitam nossas possibilidades, nossos relacionamentos e nossa capacidade de viver uma vida verdadeiramente plena. A boa notícia é que a cura não apenas é possível, mas segue padrões identificáveis que foram estudados por décadas. Carl Jung, um dos pioneiros no entendimento da psique humana, desenvolveu conhecimentos profundos sobre como nossa mente processa experiências dolorosas e como podemos transformar feridas em fontes de sabedoria e força. O processo de cura de traumas não é linear nem simples, mas pode ser compreendido através de etapas fundamentais que, quando seguidas com paciência e autocompaixão, levam a uma transformação genuína. Nos próximos minutos, você vai descobrir não apenas as 4 etapas fundamentais da cura segundo Jung, mas também como reconhecer onde você está neste processo, quais obstáculos podem surgir pelo caminho e como transformar sua dor mais profunda em sua maior fonte de sabedoria. Se você carrega feridas do passado que ainda te limitam, prepare-se para entender que cura profunda é possível. Deixa o like se você acredita que traumas podem ser curados, e ativa o sininho porque este canal vai te mostrar o caminho junguiano para transformar suas feridas em força. Parte 1. O que é trauma segundo Jung? Trauma não é apenas sobre grandes catástrofes. Carl Jung descobriu que a palavra trauma se tornou tão comum que muitas vezes perdemos de vista sua verdadeira natureza. Trauma não é apenas sobre grandes catástrofes, acidentes devastadores ou abusos extremos. A realidade é muito mais sutil e abrangente. Jung identificou que um trauma é essencialmente qualquer experiência que sobrecarrega nossa capacidade de processamento emocional no momento em que acontece. O que define o trauma? Jung observava que pode ser uma palavra cruel dita no momento errado, uma rejeição inesperada, a morte súbita de alguém querido, ou mesmo a percepção infantil de abandono quando os pais brigam. O que define o trauma não é necessariamente a gravidade objetiva do evento, mas sim como nossa psique conseguiu ou não conseguiu lidar com aquela experiência naquele momento específico. Mecanismos de proteção da psique. Jung compreendia que nossa psique possui mecanismos naturais de proteção e processamento. Quando uma experiência é muito intensa, dolorosa ou incompreensível para nossa capacidade atual de lidar, nossa mente automaticamente cria defesas psicológicas. Jung identificou que estas defesas podem incluir dissociação, negação, repressão ou fragmentação da memória. Todos mecanismos adaptativos que nos permitem sobreviver ao momento difícil. Quando defesas viram prisões. Jung descobriu que o problema surge quando essas defesas se tornam crônicas e rígidas. O que um dia foi uma resposta inteligente de proteção se transforma em uma prisão psicológica que limita nossa capacidade de viver plenamente. A experiência traumática fica congelada em nosso sistema nervoso, influenciando nossas reações, percepções e escolhas de formas que muitas vezes nem percebemos. Parte 2. Primeira etapa: reconhecimento e aceitação. A coragem de olhar para as feridas. A primeira etapa do processo de cura exige uma coragem extraordinária, a coragem de olhar diretamente para nossas feridas, sem desviar o olhar, sem minimizar, sem buscar imediatamente uma solução ou escape. Jung sempre enfatizou que não podemos curar aquilo que não reconhecemos conscientemente. Enquanto mantivermos nossas feridas na sombra, negando sua existência ou impacto, elas continuarão exercendo influência sobre nossa vida de formas inconscientes e muitas vezes destrutivas. Reconhecimento não é a autocomiseração. Jung ensinava que é fundamental compreender a diferença entre reconhecimento e autocomiseração. O reconhecimento genuíno é limpo, claro e autocompassivo. Não busca culpados, nem se perde em narrativas dramáticas sobre nossa condição de vítima. É simplesmente o ato de dizer: sim, isso aconteceu comigo e isso me afetou profundamente. Esta honestidade radical consigo mesmo é o primeiro passo para qualquer transformação genuína. Aceitação não é resignação. Jung descobriu que a aceitação que acompanha o reconhecimento não significa resignação passiva ou conformidade com o sofrimento.
Significa parar de lutar contra a realidade do que já aconteceu e começar a trabalhar com ela de forma construtiva. Jung percebia que nossa resistência ao que já ocorreu é frequentemente mais dolorosa que o próprio evento traumático original. Desenvolvendo autocompaixão. Jung observava que um aspecto crucial desta primeira etapa é desenvolver autocompaixão. Muitas pessoas que carregam traumas desenvolveram uma voz interior extremamente crítica que as culpa pelo que aconteceu, minimiza seu sofrimento ou as pressiona para superar rapidamente suas dificuldades. A cura genuína exige que tratemos a nós mesmos com a mesma gentileza que oferecemos a um amigo querido em sofrimento. Parte 3. Segunda etapa: compreensão e ressignificação. Entendendo como você foi moldado. A segunda etapa move-se do reconhecimento emocional para a compreensão mais profunda de como nossas experiências traumáticas se entrelaçaram com nossa identidade, crenças e padrões de vida. Jung sempre enfatizou que a compreensão genuína não é apenas um exercício intelectual, mas uma integração entre coração e mente que transforma nossa relação com nossa própria história, fazendo conexões entre passado e presente. Jung ensinava que o processo de compreensão envolve fazer conexões entre experiências passadas e padrões presentes. Por exemplo, uma pessoa pode começar a perceber como uma experiência de abandono na infância influencia sua dificuldade atual para confiar em relacionamentos íntimos, ou como a crítica constante de figuras de autoridade criou uma voz interior implacavelmente autocrítica. O poder da ressignificação. Jung descobriu que a ressignificação é talvez o aspecto mais poderoso desta segunda etapa. Envolve encontrar novos significados para nossas experiências dolorosas que nos empoderem em vez de nos vitimizarem. Isso não significa minimizar a dor ou encontrar lições positivas forçadas, mas sim descobrir como nossas experiências mais difíceis podem se tornar fontes de sabedoria, compaixão e força interior. Transformando identidade de vítima para sobrevivente. Jung compreendia que todo sofrimento carrega em si mesmo sementes de transformação e crescimento. Quando conseguimos perceber como nossas feridas nos tornaram mais empáticos, resilientes ou capazes de ajudar outros que passam por situações similares, começamos a transformar nossa identidade de vítima para sobrevivente e eventualmente para alguém que cresceu através da adversidade. Parte 4. Terceira etapa: processamento emocional. O coração do processo de cura. A terceira etapa representa o coração do processo de cura, onde a compreensão intelectual se encontra com a liberação emocional profunda. É aqui que o trabalho se torna mais intenso e transformador, pois envolve permitir que emoções há muito tempo reprimidas sejam finalmente sentidas, expressas e integradas em nossa experiência consciente. Jung sempre enfatizou que a cura não acontece apenas na mente, mas precisa incluir todo o nosso ser. Descongelando emoções congeladas. Jung observava que as emoções que foram congeladas no momento do trauma precisam ser descongeladas e permitidas a fluir novamente. Este processo pode ser intenso, mas é essencial para recuperar nossa vitalidade e capacidade plena de sentir. O corpo desempenha um papel crucial nesta etapa, pois é onde muitas memórias traumáticas ficam armazenadas através de tensões musculares crônicas, padrões respiratórios restritivos e postura defensiva. Ferramentas para processamento. Jung ensinava que técnicas como escrita terapêutica podem ser extremamente poderosas nesta fase. Quando escrevemos sobre nossas experiências sem censura, permitindo que pensamentos e sentimentos fluam livremente no papel, frequentemente acessamos material que estava além do alcance da consciência ordinária. A expressão criativa em suas várias formas, pintura, dança, música, também pode ser especialmente eficaz para processar traumas que estão além das palavras. Aprendendo a tolerar intensidade emocional. Jung descobriu que a integração também envolve aprender a tolerar a intensidade emocional sem ser completamente dominado por ela. Jung observava que precisamos desenvolver um ego forte, não no sentido de rigidez ou controle, mas no sentido de capacidade de permanecer conscientes e centrados, mesmo quando emoções poderosas se movem através de nós. Parte 5. Quarta etapa: reconstrução e crescimento. O florescimento do processo de cura. A quarta e última etapa representa o florescimento do processo de cura, o momento em que começamos a construir uma nova identidade e forma de viver baseada não na negação de nossas feridas, mas na integração sábia de tudo o que vivemos. Esta fase é sobre crescimento pós-traumático, um conceito que reconhece que podemos não apenas nos recuperar de experiências difíceis, mas emergir delas mais fortes, sábios e compassivos do que éramos antes.
Não voltar, mas evoluir. Jung sempre acreditou no potencial transformador do sofrimento humano quando abordado com coragem e consciência. O processo de reconstrução não significa voltar a ser quem éramos antes do trauma, mas sim nos tornarmos uma versão mais integrada e madura de nós mesmos. É como se o trauma tivesse quebrado nossa estrutura psicológica anterior e agora temos a oportunidade de reconstruí-la de forma mais sólida, flexível e autêntica. Transformando feridas em dons. Jung descobriu que um aspecto profundo desta fase é a transformação de feridas pessoais em dons para o mundo. Muitas pessoas descobrem que suas experiências mais difíceis as tornam capazes de ajudar, compreender e apoiar outros que passam por situações similares. A dor pessoal se transforma em compaixão universal, criando um senso de propósito e significado que transcende o sofrimento individual. A jornada de individuação. Jung concebia este processo como individuação, o desenvolvimento de nossa personalidade única e autêntica através da integração consciente de todos os aspectos de nós mesmos, incluindo aqueles que foram feridos ou rejeitados. A pessoa individuada não é alguém que nunca sofreu, mas alguém que transformou conscientemente seu sofrimento em sabedoria e autenticidade. Parte 6. Quando buscar ajuda profissional. Reconhecendo seus limites. Jung sempre reconheceu que alguns aspectos da psique são tão profundos e complexos que requerem a presença de outra pessoa treinada para navegar com segurança. Embora muitas pessoas possam fazer progresso significativo através de autoconhecimento e práticas pessoais, existem situações em que o acompanhamento profissional não é apenas recomendável, mas essencial. Sinais claros de necessidade. Jung identificava que sinais de que o trauma está interferindo significativamente no funcionamento básico da vida cotidiana indicam claramente a necessidade de apoio profissional. Isso inclui incapacidade persistente de trabalhar ou estudar, isolamento social extremo, pensamentos recorrentes de autolesão, uso de substâncias como forma de lidar com a dor emocional ou sintomas físicos severos que não respondem a cuidados convencionais. A qualidade da relação terapêutica. Jung sempre enfatizou que escolher o terapeuta adequado é crucial para o sucesso do tratamento. Além da qualificação técnica e experiência específica com trauma, é essencial encontrar alguém com quem você se sinta seguro, compreendido e genuinamente apoiado. A relação terapêutica em si é um fator de cura fundamental. Jung sempre enfatizou que a qualidade da conexão humana entre terapeuta e cliente é tão importante quanto as técnicas utilizadas. Buscar ajuda é coragem. Jung via a busca por ajuda como um ato de coragem e autorresponsabilidade. Reconhecer nossos limites e buscar os recursos necessários para superá-los é uma demonstração de maturidade emocional e amor próprio, não de fraqueza ou inadequação. Revelação final. O poder transformador do crescimento pós-traumático. A verdade mais poderosa que Jung descobriu é que transformação genuína não apenas é possível, mas acontece regularmente. Ao redor do mundo, milhões de pessoas que enfrentaram experiências devastadoras conseguiram não apenas se recuperar, mas emergir mais fortes, sábias e compassivas do que eram antes de seus desafios. Jung sempre observou que nossos piores momentos frequentemente carregam as sementes de nossos maiores avanços. Cura não é esquecer. Jung ensinava que é fundamental lembrar que cura não significa esquecer o que aconteceu ou voltar a ser exatamente quem éramos antes de nossas experiências difíceis. Cura significa desenvolver uma nova relação com nossa história pessoal, uma relação na qual nossa dor se torna fonte de sabedoria, nossa vulnerabilidade se torna fonte de força e nossas feridas se tornam portais para uma compaixão mais profunda. Você é mais resiliente do que imagina. Jung descobriu que o processo de cura também nos ensina que somos muito mais resilientes e capazes do que frequentemente acreditamos. Cada pessoa que embarca conscientemente nesta jornada descobre recursos internos que nem sabia que possuía, desenvolvendo capacidades que pareciam impossíveis no início do processo. Esta descoberta de nossa própria força interior é um dos presentes mais preciosos da jornada de cura. A promessa da transformação. Jung prometia que a jornada de cura de traumas é simultaneamente uma das mais desafiadoras e uma das mais recompensadoras que um ser humano pode empreender. Exige tudo de nós: coragem, honestidade, paciência, fé, mas em retorno oferece a possibilidade de viver com uma autenticidade, liberdade e plenitude que talvez nunca imaginássemos ser possível. Se este vídeo te ajudou a entender que cura profunda é possível, que suas feridas podem se transformar em fontes de sabedoria, deixa nos comentários: eu posso me curar.
E compartilha com alguém que também precisa saber que traumas se curam e que existe um caminho estruturado para essa transformação. Se inscreve no canal porque eu vou continuar traduzindo a sabedoria de Jung sobre como transformar nosso sofrimento mais profundo em nossa maior fonte de força e compaixão. Lembra, você não está sozinho nesta jornada. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão fazendo o mesmo trabalho corajoso de enfrentar suas feridas. E a cura genuína é não apenas possível, mas é o seu direito natural como ser humano.